Olá, alunos e alunas da Licenciatura em Formação Pedagógica, sejam bem-vindos à nossa primeira unidade que tem o título A Construção da Docência na Educação Profissional. Eu sou a professora Nádia Helena de Araújo Souza e irei apresentar para vocês o objetivo e os conteúdos da nossa aula. O objetivo desta aula é o de refletir sobre os conhecimentos, as habilidades e os saberes necessários e indispensáveis para o desenvolvimento da prática docente na educação profissional. O conteúdo da aula é a aprendizagem da docência. Como é que se dá essa aprendizagem? Eu inicio essa aula trazendo o seguinte questionamento. O que uma pessoa precisa saber para ser professor? Vocês já pensaram nisso? O que uma pessoa ela necessita desenvolver para se tornar um professor? Será que é necessário apenas ter o domínio do conhecimento na área em que essa pessoa tem conhecimento? Ou é necessário desenvolver outros tipos de conhecimento ou outros saberes? É o que iremos ver a partir de agora. Bom, para o desenvolvimento de competências, na prática docente, o professor ele precisa de 4 grupos de competências. Algumas competências são requeridas ao professor na atualidade para o exercício na educação profissional. Eu agrupei algumas dessas competências. A primeira delas são relacionadas e identificadas com a mediação da aprendizagem. Existem aquelas competências que são relacionadas ao tratamento do aluno e ao tratamento do aluno e o objeto de conhecimento. Competências relacionadas ao papel social da escola de educação profissional. Então, existe essa necessidade do professor conhecer e dominar competências relacionadas ao papel social que cumpre a escola de educação profissional. Competências relacionadas às exigências sociais e do mundo do trabalho. É importante que o professor conheça quais são essas exigências do mundo do trabalho. E competências relativas à pessoa do professor. Em relação às competências identificadas com a mediação pedagógica, é importante que o professor ele saiba conceber, organizar e gerenciar programas de ensino e situações de aprendizagem, considerando o perfil profissional a ser formado. Então, nesse item, é interessante que o professor ele conheça muito bem a sua disciplina e os conteúdos da sua disciplina, a serem ensinados, e o mais importante, que eles saibam transformar esses conhecimentos eruditos em conhecimentos ensináveis aos alunos. Não é todo mundo que tem o conhecimento que sabe fazer a transposição didática, que sabe tornar aquilo inteligível para o aluno. Então, o professor ele precisa fazer o seu planejamento didático, saber como fazer com propriedade, analisar o desenvolvimento desse planejamento didático, aí entra a questão da reflexão. Ele precisa refletir como foi a sua aula, o que é que precisa melhorar, ele precisa fazer essa avaliação e, a partir daí, fazer um novo planejamento. Além disso, o professor ele precisa trabalhar as representações dos alunos, precisa considerar os conhecimentos dos alunos, colocando-se no lugar dele, ou dela, utilizando também a sua competência didática para conversar com o aluno, para fazer com que suas concepções se aproximem dos conhecimentos científicos. Uma outra competência é gerenciar a progressão das aprendizagens dos alunos, concebendo e administrando situações, problemas ajustados ao nível e às possibilidades dos alunos e à natureza da formação profissional. Então, aqui o professor ele precisa administrar as várias situações, problemas que acontecem na sala de aula, não só a nível de aprendizagem, mas também de problemas de ordem social ou de diferenças na sala de aula, e relacionar isso às possibilidades do aluno, no sentido de resolver os obstáculos apresentados pela classe e propiciar também que a turma elas
possam refletir, ser desafiadas intelectualmente, que sejam resolvidos os conflitos que acontecem em sala de aula. Então, o professor ele precisa aqui adquirir uma visão longitudinal dos objetivos do ensino. Ele precisa dominar a formação da aprendizagem, ele precisa dominar as fases do conhecimento e do desenvolvimento, seja da criança, do adolescente. O professor precisa também ter sentimento de responsabilidade, né, do conjunto da formação do ensino. Então, esse item ele é muito extenso, né? Gerenciar as progressões dos alunos, o professor precisa, então, saber ajustar essas situações, problemas, fazendo com que os alunos eles possam participar, refletir, ser desafiados. Tá? É importante eu dizer que essas competências, né, elas foram retiradas de um livro cujo título é 10 novas competências para ensinar, do Philippe Perrenot, de 2000, em que esse educador e pesquisador ele constrói um grupo de 10 famílias de competência. Né? Então, essas duas aí foi retirada desse autor. Outra competência é construir e planejar dispositivos e sequências didáticas, considerando a interdisciplinaridade e a contextualização do conteúdo. Nesta competência, o professor ele precisa criar situações de aprendizagem, né, porque elas se inserem num dispositivo e numa sequência didática, na qual cada tarefa é uma etapa em progressão. Então, é importante perceber esses dispositivos e as sequências didáticas como uma etapa de progressão, sempre relacionando com outras áreas de conhecimento e na contextualização do conteúdo, trazendo para a realidade do aluno, trazendo para a realidade que é vivenciada na nossa sociedade. Uma outra competência importante é que o professor ele saiba incentivar a aprendizagem dos alunos a partir dos problemas. Então, os alunos eles precisam serem desafiados na área da formação, na área do curso técnico que eles estão inscritos, em que eles participam, para que eles possam enfrentar os desafios que surgirão na sua área de formação. Também a competência de correlacionar o perfil profissional, que é o objeto do curso, com o componente curricular sob a sua responsabilidade. Então, isso aqui é muito importante que o professor ele relacione a disciplina que ele ministra com o perfil profissional que ele está formando, que a instituição está formando. Que isso seja muito bem amarrado para que o professor ele possa se planejar suas atividades, tendo em vista esse perfil profissional que se quer formar, que se quer ter no final do curso. Ainda em relação às competências relacionadas com a mediação pedagógica, é importante que o professor ou a professora ele saiba integrar os saberes eruditos de sua formação erudita, né, da sua área de formação inicial, aos saberes ensináveis na disciplina, a partir das vivências e também dos conhecimentos trazidos pelos alunos. Então, o professor ele precisa planejar sua disciplina de forma que ele consiga transpor os conhecimentos da área dele com aqueles conhecimentos que são ensináveis aos alunos e, além disso, de tornar esses conteúdos, esses saberes contextualizados, né, relacionados com outras áreas disciplinares, de acordo com as necessidades desses profissionais, tendo em vista que ele será um futuro trabalhador. Agora eu apresento para vocês algumas competências relacionadas às exigências sociais e do mundo do trabalho que todo profissional da educação ele precisa ter ou desenvolver. Então, ele precisa perceber as mudanças tecnológicas, as mudanças sociais, políticas e econômicas que impactam na área de formação do curso técnico. O professor precisa estar por dentro dessas questões para que ele possa discutir com os alunos, possa trazer elementos para discussão, elementos para a própria sala de aula e para as sequências didáticas. Então, é importante perceber essa conjuntura para que o professor ele possa atuar na sua sala de aula. Além disso, o professor precisa saber fazer o que ensina, como vocês podem ver nessa imagem, um professor de gastronomia ensinando,
então ele só pode ensinar aquilo que ele sabe fazer. Então é muito importante que o professor da área técnica, do ensino profissionalizante, ele saiba fazer o que ele ensina, tá? Independente da área, que ele saiba muito bem fazer para explicar aos seus alunos, não esquecendo que se trata de educação profissional. Além disso, ele deve identificar as demandas requeridas pela sociedade contemporânea aos profissionais técnicos, como eu já falei, para poder trazer essas demandas, né, incorporar suas atividades docentes e conhecer e ter visão crítica dos processos de produção relacionados ao curso técnico. Isso é muito importante também, que o professor tenha uma visão crítica dos processos de produção, não só para formar aquele trabalhador, né, numa perspectiva bem tecnicista, um trabalhador braçal que não saiba refletir ou criticar, mas um professor no sentido omnilateral que vocês já estudaram em outra disciplina, mas um trabalhador completo, que tenha a visão do processo, mas que também ele ali tem a visão da parte intelectual, da parte reflexiva do processo produtivo. Nós temos também outro grupo de competências relacionado agora ao papel social da escola na educação profissional. Então, vocês veem aí um grupo de professores do Instituto Federal, em que eles estão provavelmente discutindo, né, sobre algumas questões relacionadas ao ensino, relacionadas ao próprio curso em que eles atuam. É importante que, nessas competências relacionadas ao papel social da escola, que os professores eles possam participar ativamente na formulação e execução do projeto político-pedagógico da instituição ou do projeto de curso da instituição onde atua, com consciência do significado de preparar pessoas para o trabalho, né, com a visão do processo educacional, que ele saiba refletir sobre as particularidades dos estudantes que estão, né, saindo da instituição, para que então eles possam exercer uma profissão. Então, é muito importante, pessoal, que nós, enquanto professores, nós fazemos parte dessa sociedade, a escola tem um papel político e, portanto, também nós devemos ter o nosso compromisso político com a instituição de estar nos envolvendo com essas discussões, de saber qual é o perfil do aluno que nós queremos, qual é o sujeito que nós queremos ter a partir desse curso que nós atuamos. Então, é importante que nós possamos participar ativamente da formulação desses projetos, que nós não nos mantenhamos distantes, né, dessas discussões. Outras competências ligadas ao papel social da escola é que nós, enquanto professores, nós temos que compreender a formação do trabalhador, da trabalhadora, sob uma ótica de integralidade, né, de os alunos eles terem tanto os conhecimentos práticos quanto os conhecimentos teóricos, né, de que eles possam sair um trabalhador integral, no sentido de que eles conheçam todo o processo de produção, que eles não sejam apenas executores ou mão de obra no mercado de trabalho, mas que ele possa compreender, atuar e ajudar, né, no desenvolvimento da própria sociedade, da comunidade e do país também. O professor também ele precisa exercer a liderança pedagógica e profissional, articulando-se nos movimentos socioculturais da comunidade em geral. É importante que o professor ele participe, né, das discussões com os próprios professores e que eles participem desses movimentos socioculturais que acontecem em torno da escola e que acontecem na própria escola. Não se trata apenas de um professor de educação profissional ministrar sua aula e ir embora, né? Que eu acho que isso hoje é difícil até acontecer, mas a gente saiba que acontece, enfim. Mas chamando a atenção que o professor ele precisa atuar fora dos muros da sua sala de aula, precisa se relacionar com outros profissionais para pensar num perfil de técnico, perfil profissional mais atuante, mais preparado para a nossa sociedade. E aí nós temos as competências inerentes à pessoa do professor, né? A primeira competência é gerenciar seu processo pessoal de formação continuada ao longo de sua carreira profissional, negociando também projetos de formação comum com colegas. Então, é responsabilidade do professor gerenciar o seu processo, né, de formação, buscando conhecimento, buscando curso, buscando
discussões com o grupo. Além disso, saber explicar e fundamentar as próprias práticas, né? Então, o professor também ele não é um executor de tarefas, ele precisa pensar sobre aquilo que ele faz. O professor também, ou a professora, precisa buscar, com uma atitude permanente, novas estratégias, questionando crítica e reflexivamente sua própria ação. Para que isso aconteça, é necessário registro. Tá? Mesmo que não seja um diário reflexivo, mas é preciso que se tenha pontos de registro para que se mantenha, para que se realize esse questionamento crítico. E desenvolver também o senso de responsabilidade, a solidariedade, o sentimento de justiça. É importante que os professores tenham isso bem claro, né, do seu papel enquanto professor. Então, para encerrar essa videoaula, eu deixo uma frase do Paulo Freire, né, muito interessante, tem muito apropriada essa aula, né. Ele diz o seguinte: ensinar um certo conteúdo não deve significar de modo algum que o ensinante se aventure a ensinar sem a competência para fazê-lo. Não o autoriza a ensinar o que não sabe. A responsabilidade ética, política e profissional do ensinante lhe coloca o dever de se preparar, de se capacitar, de se formar antes mesmo de iniciar suas atividades docentes. E aí fica essa reflexão de que nós precisamos nos apropriar de conhecimentos, de saberes para exercer com eficiência, né, para exercer com competência as nossas atividades, né, e que ensinar deve significar muito mais do que apenas transmitir conhecimento, mas se trata mesmo de mudar a trajetória de muitos dos nossos alunos. Então, aqui eu trago, para finalizar, as referências utilizadas nessa aula e espero nos encontrar em breve na unidade 2.